Em junho de 1871, um caso curioso e trágico marcou a história jurídica dos Estados Unidos. Um advogado brilhante, conhecido por sua determinação e estratégia ousada, acabou se tornando vítima da própria demonstração durante um julgamento. Este é o caso real de Clement Vallandigham, o advogado que acidentalmente tirou a própria vida enquanto tentava provar a inocência de um cliente. E que, ironicamente, conseguiu. Clement Vallandigham não era um advogado qualquer. Ele era famoso, destemido e conhecido por adotar métodos incomuns para convencer juízes e jurados. Na época, o país ainda vivia as consequências da Guerra Civil, e a justiça funcionava de forma mais simples, porém intensa. Em meio a esse cenário histórico, Vallandigham aceitou defender um homem acusado de homicídio durante uma briga em um bar. O cliente alegava inocência e dizia que a morte havia sido acidental. Segundo ele, a vítima havia tentado puxar uma arma, mas ao cair, o revólver disparou sozinho. Muitos não acreditavam nessa história, mas Vallandigham acreditou. Decidido a provar a teoria da defesa, o advogado começou a estudar cada detalhe do caso. Ele revisou depoimentos, visitou o local e reconstruiu mentalmente a cena diversas vezes. Mas nada parecia convincente o suficiente. Ele precisava de algo mais forte, algo visual, algo que mostrasse claramente como a morte poderia ter sido acidental. Foi então que Vallandigham tomou uma decisão arriscada: recriar a cena no mundo real. Ele acreditava que, se conseguisse demonstrar que uma pessoa poderia se ferir ao cair com um revólver, o júri reconsideraria a culpa do acusado. Quando Vallandigham fez o movimento de puxar ou ajustar o revólver para demonstrar a mecânica da queda, um disparo real aconteceu. O som ecoou no quarto, surpreendendo todos que estavam presentes. O advogado ficou atordoado por um instante, sem entender de imediato o que havia acontecido. A arma, ao contrário do que ele imaginava, não estava descarregada. A bala atingiu seu próprio corpo, exatamente na região que ele tentava demonstrar no caso. Os colegas correram para socorrê-lo e chamaram ajuda imediatamente. Vallandigham foi levado às pressas para receber atendimento. Apesar dos esforços, a medicina da época era limitada e o ferimento era grave. Mesmo ferido, testemunhas dizem que ele permaneceu consciente por algum tempo e repetia que seu acidente provava exatamente o ponto que a defesa tentava demonstrar. Sua ironia trágica foi que, ainda em seus momentos finais, ele acreditava ter consolidado o argumento que absolveria seu cliente. Ele faleceu na manhã seguinte, antes da continuação do julgamento. O mais surpreendente desse caso é o que aconteceu depois de sua morte. No tribunal, a demonstração acidental de Vallandigham se tornou parte da narrativa da defesa. O júri entendeu que, se até um advogado experiente podia sofrer um disparo sem intenção ao simular o ocorrido, então a alegação de acidente fazia sentido. O cliente que Vallandigham defendia acabou inocentado. Mesmo sem estar presente, o advogado conseguiu exatamente o que queria: salvar um homem que acreditava ser inocente. O caso de Clement Vallandigham se espalhou rapidamente pela imprensa da época e até hoje é lembrado como um dos incidentes mais incomuns da história jurídica. Ele se tornou símbolo de dedicação extrema, talvez exagerada, ao trabalho. Por mais trágico que tenha sido, sua morte marcou a história como uma demonstração do comprometimento de um advogado que acreditava profundamente na própria causa. Para ver mais histórias como essa, se inscreva no canal e dê um like nesse vídeo. Eu agradeceria muito. Até mais!